Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo de número 4. Nós tratamos ontem, na primeira parte, do custo do discipulado como o ato de seguir a Jesus. Hoje nós vamos continuar trabalhando a ideia do custo do discipulado, entendendo o discipulado como o ato de ensinar pessoas a seguirem a Jesus. E a tese que anunciamos ontem é a de que o ato de ensinar pessoas a seguirem a Jesus pressupõe tudo aquilo que a gente trabalhou na segunda parte da reflexão de ontem, que é o ato de seguir a Jesus. E que se falta o ato de seguir a Jesus naquele que pretende ensinar pessoas a seguirem a Jesus, o que ele vai ensinar às pessoas é tudo, menos ensiná-las a seguir a Jesus. Ele vai ensinar, ou ela vai ensinar pessoas a seguirem a Jesus segundo os seus termos. O desafio de hoje é a gente entender o que é ensinar pessoas a seguirem a Jesus segundo os termos de Jesus, segundo o custo que Jesus exige do discipulado como o ato de segui-lo. A ideia hoje não é analisar esse texto de Atos, capítulo 4, detidamente, versículo 1 ao versículo 22, mesmo porque existem inúmeras informações interessantíssimas nesse texto. Mas eu vou colher desse texto algumas teses importantes que fundamentam, primeiro, a distinção entre ensinar pessoas a seguir a Jesus e seguir a Jesus. E segundo, de que ensinar pessoas a seguir a Jesus também tem um custo. Não nos livramos do custo do discipulado, nem para seguir a Jesus, muito menos para ensinar pessoas a seguirem a Jesus. Entretanto, eu quero apresentar nessa manhã 3 evidências que confirmam a consciência do discípulo de Jesus acerca do custo que envolve ensinar pessoas a seguirem a Jesus. O que evidencia em você, em mim, as marcas que mostram e que revelam que eu e você estamos conscientes do custo que nos é exigido ao ensinarmos pessoas, ao ensinarmos o Evangelho. Sem demora, eu gostaria de ler com vocês esse texto de Atos, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 22. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito preocupados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores.
Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali, com eles, o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio, e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, mais uma vez rogamos que o Senhor nos ajude a meditar na Tua palavra com todo o cuidado que é requerido. E por isso contamos com a graça do Teu Santo Espírito, que ilumina a nossa mente para entendermos não aquilo que queremos entender, mas para entendermos aquilo que o Senhor quer que entendamos. Ajude-nos a aceitar o desafio de hoje, não tentar entender esse texto como a gente gostaria, mas de entender esse texto segundo os termos, segundo as condições que o próprio texto impõe, e que a gente possa simplesmente se curvar diante da Tua palavra, diante do Teu senhorio, e Te obedecer, seguindo os Teus passos, Te imitando. Assim nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Calvino diz nas Institutas, logo no comecinho, uma coisa muito interessante. Ele diz assim: diante da incapacidade de conhecer a si mesmo, o homem deveria ser induzido a duas coisas: a humildade, porque ele é ignorante acerca de si mesmo, e a suspeita de si mesmo. A humildade, porque diante de Deus não podemos dizer que somos profundos conhecedores de nós mesmos. Diante de Deus, temos que reconhecer que Ele sabe muito mais de nós mesmos do que nós mesmos sabemos sobre nós mesmos. Mas não só isso. Pelo fato de estarmos diante de Deus e de Ele conhecer muito mais a nós do que nós mesmos, deveríamos suspeitar das interpretações que fazemos de nós mesmos. Deveríamos repensar quem nós somos a partir da opinião que criamos acerca de quem nós somos. Ou seja, deveríamos desconfiar das imagens que construímos de nós mesmos. Isso nos leva à experiência que eu acredito ser uma experiência clara na vida de Pedro, que acompanha Jesus, que segue a Jesus, que sabe da oposição que Jesus sofreu, sabe das dificuldades todas que Jesus enfrenta por conta do ensino, até o ponto de perceber que todo o trajeto de Jesus conduz a uma situação limite,
onde a oposição é tão grande que ela vai terminar com o sacrifício de Jesus, ela vai terminar com o sangue. E é interessante, e eu gostaria que antes de a gente entrar propriamente dito nesse texto, lembrássemos daquele episódio registrado em Mateus, capítulo 26, quando Jesus olha para os discípulos, e entre eles está Pedro, e ele diz: ainda essa noite, todos vocês me abandonarão. Mas a gente tem que lembrar da reação de Pedro. Ele não resistiu e resolveu responder ao mestre, não é? Com toda aquela sabedoria, inteligência, prudência e conhecimento de si que só Pedro, na verdade, teria. E ele diz: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus está dizendo: Pedro, todos vocês vão me abandonar. E ele está dizendo: acho que o senhor está equivocado. Jamais te abandonarei. Gente, essa é a típica reação de alguém que não consegue suspeitar de si mesmo. Deus está falando para ele: você vai me abandonar? Está dizendo: não. A primeira reação de uma pessoa que não conhece a si mesmo e que não tem ciência de que está diante de Deus é de que ela é capaz de confiar mais nela do que em Deus. Ela é capaz de confiar mais na interpretação que ela faz do Evangelho do que no Evangelho. Ela é capaz de se entregar confiantemente aos termos que ela impõe para seguir a Jesus, do que nos termos que Jesus impõe para que ela o siga. Essa é a típica reação de quem não consegue suspeitar de si mesmo e que está tão seguro de si que é capaz de duvidar de Deus. Então Jesus olha para Pedro e diz: asseguro-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Ou seja, da afirmação geral, ele passa a afirmação particular. Primeiro ele diz: todos me negarão. Agora ele diz: você vai me negar. Ou seja, ele não está aqui no geral. Ele está dizendo: você, Pedro, você que está dizendo isso, é você que vai me negar. E Pedro, com toda inteligência, perspicácia, humildade, suspeita de si, óbvio, estou sendo irônico, ele diz: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. A gente já sabe qual é a história, e a gente já sabe o quanto Pedro é ignorante de si mesmo, e o quanto Pedro expressa nesse diálogo com Jesus a sua falta de consciência acerca do custo do discipulado. O problema de Pedro é a falta de consciência com relação ao custo. Veja, o homem iludido na sua perspectiva de si mesmo, que não suspeita de si mesmo, ele promete coisas que ele não é capaz de cumprir. Lembra do construtor? Ele simplesmente fica entusiasmado e ele se põe a construir, mas ele não presta atenção se ele tem condições, se ele vai arcar com custo. Ele simplesmente se envolve entusiasmadamente com o projeto. O homem iludido é um homem que usa máscaras, mas acredita que essas máscaras são o seu próprio rosto. No entanto, quando Pedro nega Jesus, a sua máscara cai diante do seu fracasso, diante do fracasso em seguir a Jesus, diante do fracasso em permanecer fiel a Jesus. Pedro se depara com a única coisa que lhe restou naquela situação: a oportunidade de recomeçar, mas agora de uma maneira correta. Não mais lidando com a questão do discipulado de acordo com a sua perspectiva, mas de acordo com a realidade do discipulado. Pedro está, portanto, diante da possibilidade de ter consciência do que de fato significa seguir a Jesus, e que, portanto, seguir a Jesus tem um custo. Esse custo gera o conhecimento de Cristo como a fonte que estilhaça todas as interpretações fantásticas, heróicas, extraordinárias que a gente inventa e acredita nelas acerca de nós mesmos.
Tem um livro do Richard Bauckham, muito interessante, onde ele trata as testemunhas da cruz de Cristo. E uma das testemunhas é Pedro, e ele diz algo interessante. Ele diz assim: Jesus não ratifica a nossa autoimagem, nem a opinião que temos de nós mesmos. Ou seja, Jesus não olha para Pedro quando ele diz: não, jamais te negarei. Ele diz: que bom, é verdade, você é esse cara fiel. Não, ele não ratifica as nossas falsas crenças sobre quem nós somos. Ele não ratifica a nossa opinião que gostaríamos, acerca do que gostaríamos que os outros tivessem a nosso respeito. Não há um caminho plano para Deus, pelo qual podemos subir com todas as nossas expectativas de vida ratificadas e preenchidas. Há apenas um caminho, e esse caminho é o caminho da cruz, onde o Jesus condenado e crucificado contradiz nossas expectativas, nos obriga a nos enxergarmos como realmente somos, não como gostaríamos de ser vistos, e revela ao mundo como uma paisagem estranha e diferente, que ainda não tínhamos observado, um jogo paradoxal, no qual só vencem os perdedores. É isso que Jesus está ensinando a Pedro, é isso que Jesus ensina no discipulado, é isso que Jesus ensina o tempo todo à igreja, de que está exatamente no ato de perder a vantagem do cristão. A dissipação das ilusões, ele conclui dizendo, pode ser dolorosa, como foi doloroso para Pedro perceber a sua máscara cair e perceber que ele não era aquilo que ele gostaria de ser. Ela pode doer você olhar hoje para o espelho e depois de toda análise feita de si mesmo dizer: eu não sou isso, eu não sou esse discípulo de Jesus, eu sou uma multidão, eu estou perdido nessa multidão sem compromisso com Jesus. Pode doer isso pode te perturbar, mas eu quero te encorajar nessa manhã a ir adiante até o fim dessa dor, porque essa dor vai passar, e quando você se livrar dessa dor, você já não vai ser mais como alguém escondido nas multidões. Você vai ser capaz de mostrar o seu nome, você vai ser capaz de pagar o preço, porque você já não suporta mais se auto-enganar, porque você já não suporta mais sabotar as suas imagens sobre si mesmo, porque te convém apenas enxergar aquilo que Jesus mostra sobre quem você realmente é. Quando as ilusões, elas caem nesse contexto de dor, nós descobrimos a libertação para seguir a Jesus, e não só segui-lo, ir adiante, evidenciar que estamos seguindo a Jesus. E como a gente faz isso? É o que a gente vai ver no contexto desse texto de Atos, capítulo 4, que a gente acabou de ler. O contexto a gente poderia observar logo de imediato, é os versículos de 1 a 4. Representa, segundo a documentação de Lucas, a primeira grande oposição que os discípulos de Jesus sofreram, não por causa de suas ideias, mas por causa de Jesus, porque estavam falando sobre Jesus, porque estavam ensinando sobre Jesus. E é uma oposição curiosa, porque ela é a oposição dos mesmos religiosos que rejeitaram a Jesus. E isso você vai encontrar confirmado nos versículos 1, 6 e 10. Se você olhar os versículos 1, 6 e 10 de Atos 4, você vai ver confirmada a noção de que a oposição que está sendo feita aos discípulos foi a mesma oposição feita a Jesus. Entretanto, essa oposição não era mais contra a pessoa de Jesus. Esta oposição, agora ela surge, sobretudo porque eles estavam ensinando o povo sobre Jesus. Tal como está expresso no versículo de número 2. O motivo da preocupação, da oposição, da reação negativa dos membros da liderança de Jerusalém, religiosa de Jerusalém, ela é fruto exatamente do ensino
dos discípulos de Jesus, de Pedro e de João. É interessante porque a coisa piora, o cenário piora quando a gente percebe que essa oposição, ela é feita não só porque eles estão ensinando, mas existe uma outra situação que gera essa reação tão bruta, essa reação tão enérgica e tão imediata. É o milagre. Aquele aleijado que é curado se torna um sinal. Mas preste atenção, eu preciso que você perceba isso, isso é importantíssimo. Este sinal não aparece aqui para dizer que Deus faz milagres. Todos eles sabem disso. Este sinal não é dado para que o povo creia que Deus existe e faz milagres. Este sinal é claramente dado para comprovar que Jesus havia ressuscitado, porque o fundamento da pregação dos apóstolos, ou da pregação apostólica, é Jesus e a ressurreição. Isso acontece na pregação de Pedro, que toma a primeira parte de Atos, e isso está presente também na pregação de Paulo, na segunda parte de Atos. Ambos mostram que a pregação apostólica está fundamentada em Jesus Cristo e na ressurreição. Aquele milagre, portanto, está fundamentando a ressurreição, dizendo, portanto, que Jesus está vivo. Isso gera um problema, porque não só testifica que Jesus está vivo, porque o sinal, o milagre, é fruto de uma ação em que Pedro e João usam o nome de Jesus, mas toda essa situação, todo esse cenário gera uma convicção enorme dentro de um público, que gera uma espécie de preocupação entre os líderes religiosos que estavam fazendo oposição à pregação e ao ensino de Pedro e João. Ora, diante dessa oposição, a gente vê Pedro, mais uma vez, num contexto em que ele está sendo agora confrontado. Essa não foi a primeira vez. A gente já sabe que ele já tinha sido confrontado por conta de seu comprometimento com Jesus. Mas ao mesmo tempo a gente viu que diante do custo, Pedro vacilou. Agora ele está diante novamente de uma oposição. E ele está diante agora de um contexto em que não é só pelo fato de ele ser associado a Jesus que ele tem que pagar um custo. Agora ele está sendo associado ao fato de que ele ensina, propaga, ele ensina as pessoas acerca de Jesus e da ressurreição, e isso também terá um custo. Como Pedro vai reagir com isso? Como Pedro vai reagir com relação a essa nova situação? O interessante que eu quero mostrar nessa manhã é de que Pedro apresenta no seu discurso, na sua reação à oposição, evidências de que agora ele está consciente do custo, não só de seguir a Jesus, mas de que também tem um custo de ensinar sobre Jesus, e ele está disposto a pagar esse custo. E quais são os sinais, quais são as evidências? Primeiro, do versículo 5 ao versículo 12, nós vemos Pedro sendo interrogado pelos líderes religiosos. E o que a gente vê em primeiro lugar? Fidelidade. Essa é a primeira evidência. A primeira evidência que faz com que a gente perceba que alguém chegou à consciência do custo que é exigido para quem ensina pessoas a seguirem a Jesus. Esta evidência é a fidelidade. Mas que tipo de fidelidade? Como expressar a fidelidade a Jesus? Não existe outra maneira de um discípulo expressar fidelidade a Jesus, se não for pela fidelidade ao ensino do Evangelho. A tua fidelidade a Jesus não será evidenciada pela sua carinha de crente. Ela será evidenciada pela tua fidelidade em ensinar o Evangelho todo, não apenas uma parte, não apenas o trecho que seria interessante para um público, mas a capacidade de ser fiel em ensinar o Evangelho todo. Veja que coisa interessante.
A fidelidade, ela é um sinal de que Pedro estava consciente a respeito do custo que lhe era exigido por estar ensinando pessoas a seguirem a Jesus. Isso se mostra pelo fato de ele não editar a mensagem. Se você prestar atenção depois detidamente nesses versículos, do 5 ao 12, você vai perceber que ele repete exatamente o discurso pelo qual ele está sendo interrogado. Aquilo que ele havia dito para as multidões e que fez as multidões seguirem a Jesus e crerem, é agora aquilo que ele está dizendo para os principais líderes religiosos. Ou seja, ele não está mudando o discurso porque ele está diante da oposição. Ele não está mudando alguma coisa no evangelho porque agora ele está diante de pessoas que estão fazendo cara feia para ele. Ele não está alterando, não está modificando, não está adulterando a mensagem do evangelho. E isso se mostra de duas maneiras. Primeiro, Pedro em nenhum momento edita essa mensagem. O que é editar a mensagem? Eu pego lá o evangelho, eu olho ali aquelas passagens que são maravilhosas e não digo aquilo que ofende as pessoas. Não, isso aqui vai ofender. Se eu disser que ele é um pecador, hoje eu não posso falar um negócio desse na universidade. Imagina falar sobre pecado na universidade. Estou no meio de uma aula de economia e de repente o professor começa a falar sobre alienação. E eu digo, professor, acho que a palavra adequada não é alienação, a palavra adequada é pecado. Eu acho que existe uma palavra melhor para explicar o porquê as pessoas, o senhor está descrevendo como alienadas, e eu acho que a palavra melhor é pecado, e deixe-me dizer o porquê. Não, mas a gente tem dificuldade. Porque se a gente tocar em alguns termos que constituem o fundamento do evangelho, talvez eles agridam, e por medo não só de agredir, por medo das consequências. Você agora está no mestrado, você agora está com o seu doutorado, por que você vai falar sobre pecado e comprometer a sua reputação num contexto tão hostil? É melhor então você editar. Ou então imagine você uma outra situação em que você está diante de um amigo, de um parente que você ama. Imagina uma pessoa que você ama. E você está diante da oportunidade de pregar o evangelho, mas você sabe porque você ouviu várias vezes essa pessoa te dizer: olha, esse negócio de pecado, isso é uma coisa que não faz sentido, Freud tem razão, isso é neurose. E aí você diz, não, agora eu tenho que falar o que o evangelho diz. Mas a gente às vezes capitula. E por que a gente capitula? Não por causa de uma estratégia de ensino do evangelho. O que talvez fosse até admissível, se fosse uma estratégia. Mas o problema é quando a gente adultera ou edita o evangelho, porque ele vai ofender. E a sua ofensa, não é só ofensa, a sua ofensa vai gerar um custo. Nossa reputação. Ou então, um segundo aspecto, que não é editar a mensagem, cortar aquelas partes que seriam desagradáveis para o homem contemporâneo, mas acrescentar algo. Talvez essa seja uma das maiores tentações das nossas igrejas hoje. Então o que acontece? Por conta da nossa incredulidade com relação ao evangelho, porque a gente não acredita mais que o evangelho puro e simples seja suficiente, a gente tem que colocar alguma coisa a mais. Então a gente prega o evangelho, mas faz alguma coisa a mais para que possa atrair as pessoas, porque o evangelho em si já não atrai mais ninguém. Isso é incredulidade, irmão. O nome disso, isso é pecado e tem um nome. Não adianta ressignificar com o nome estratégia missionária. Me desculpa, isso tem um nome, se chama pecado, não é estratégia missionária. A gente tem mania de ressignificar pecado para que a gente durma tranquilo, mas pecado tem nome. Quando a gente não acredita que o evangelho é atrativo por si só, o que a gente está dizendo é que ele precisa de alguma outra coisa, de um programa, de um evento. Eu preciso fazer alguma coisa para manter esses jovens na igreja. Eu vou então fazer um show, vou fazer um churrasco, vou fazer um... Meus irmãos,
Eu não acho que a igreja, ou o evangelho é um convite para a participação de um churrasco social, coletivo, público. Nada contra o churrasco, é muito bom. Mas ele tem um nome, é churrasco, não é evangelização. E a carne do churrasco tem um nome, é muito boa. Mas também existe uma outra carne que é perigosíssima. E ela tem um nome, ela é pecado. Quando a gente acrescenta algo, a gente está explicitando a nossa incredulidade. Eu acho que a gente precisa lembrar novamente daquela frase famosa de Lutero. Quando perguntaram, Lutero, você tem consciência de tudo o que está acontecendo? Você tem noção do que você fez? Vocês lembram o que ele responde? Eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Como você vai poder dizer isso, se tua igreja está cheia de programas para trazer pessoas? Você se privou da maior de todas as alegrias que alguém pode ter, a de dizer, isso aqui está cheio de gente, não por causa dos programas, não por causa dos eventos, não por causa de personalidades, não por causa de pessoas importantes, não por causa de pregadores importantes, isso aqui está cheio de gente, por causa da palavra, a palavra fez tudo. Eu não procurei um CEO importantíssimo para me ensinar quais são as dicas para crescimento estratégico da igreja. Eu não me preocupei com nicho público, eu não transformei a igreja numa clientela e disse o seguinte, olha, aquele nicho dos jovens dessa geração X atua desse jeito, aquela é de outro, então vamos fazer um programa só para esse, vamos fazer um programa só para aqueles. A gente precisa reler Tiago. A igreja tem que estar misturada, tem que ter idoso com jovem, com criança. Essa é a beleza do evangelho. Quando a gente vê isso, a gente vê que diversidade maravilhosa, jovens e idosos juntos, todos eles caminhando juntos. Um jovem que chegou agora e que se converteu, agora pode encontrar um empresário na igreja, por exemplo, que estudou, que fez a mesma universidade, a mesma faculdade que ele está agora começando. E eles agora podem se encontrar e estudar a Bíblia juntos. Mas isso só quem faz é a palavra. Quando a palavra não está mais sendo foco para unir pessoas, a gente procura programas. E quando existem os programas é porque a gente já não acredita que a palavra une os diversos, os distintos, os diferentes. E aí a gente procura juntar os iguais, a partir de perspectivas iguais, a partir de projetos e perspectivas que vão mostrar um só caminho. São igrejas que são monotônicas, elas têm um só tom, elas não conseguem abarcar toda a diversidade e, portanto, não conseguem reverberar a beleza do corpo de Cristo, que é a diversidade. Mas essa diversidade, unida em Jesus Cristo, você só vai provar se a palavra fizer tudo. Então a gente tem que cuidar da nossa incredulidade. Segunda evidência, dos versículos 13 ao 17. A gente vê uma situação bem interessante. Os líderes, depois da pregação de Pedro, repetida, e eles não têm problema nenhum com repetir o mesmo evangelho, a gente tem um problema com a repetição, a gente quer sempre algo novo, né? Tem que ter sempre algo novo. A gente não consegue entender o evangelho sendo aplicado em novas situações. Então a gente acaba criando novos evangelhos para a mesma situação, o nosso fracasso, sendo repensado e repisado, com novas e novas perspectivas humanas e meramente segundo os nossos termos do evangelho. Mas é o contrário, é o mesmo evangelho, fazendo enxergar todas as coisas que são diferentes, mas o mesmo evangelho, como esse óculos. Eu não preciso mudar de um óculos para falar para uma pessoa. Eu estou falando com uma pessoa e digo assim, não, agora eu vou falar com outra pessoa, preciso de outro óculos. Não, eu uso o mesmo óculos, é o mesmo evangelho para ver tudo, é o mesmo evangelho para falar com todos, é o mesmo evangelho para lidar com todas as circunstâncias. O evangelho é o mesmo, as pessoas são diferentes, os universos são diferentes, mas o evangelho é o mesmo. Pedro prega o mesmo, só que diante dessa pregação que se repete,
Ao mesmo tempo, há algo que causa admiração nos líderes religiosos, muitos deles conhecedores, com formação, educação formal, e eles ficam admirados, mas eles não são homens letrados, não são homens educados. Mas de onde vem essa coragem, de onde vem essa intrepidez para falar no meio de doutores, para falar no meio de gente conhecida, de gente que tem conhecimento, melhor dizendo, de gente que tem formação? De onde vem essa autoridade? Essa autoridade vem da coragem de dar aos tolos, e não só aos sábios, mas de dar aos tolos a razão da esperança. Mark Twain tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: nunca discuta com um tolo, pode ser que não reconheçam a diferença. A tolice é uma dos vícios mais terríveis da humanidade. E se a gente entender a tolice como pecado, como na verdade todos os vícios deveriam ser entendidos, se a tolice é um pecado, a gente deveria entender, portanto, que as pessoas não se tornam tolas. Concordam comigo? Se a gente entende que a tolice ela é um pecado, como pecado, as pessoas não se tornam tolas, elas já são tolas. A única coisa que pode acontecer é ela deixar de ser tola. Ou seja, todos são tolos. Todos são pecadores. A pergunta-chave é: como você deixa de ser tolo? Quando é que a gente deixa de ser tolo? Portanto, tolo não tem a ver com pessoas que não têm formação e nem educação. A tolice não tem nada a ver com gente que não tem inteligência aguçada por uma formação intelectual. Aliás, é o contrário, existem muitos intelectuais que são tão tolos. Por exemplo, na história a gente tem o famoso filósofo contemporâneo Martin Heidegger, celebrado pelos seus livros, pela sua lógica, pela sua filosofia, incrível, inteligentíssimo, mas se associou ao Partido Nacional Socialista e fez propaganda nazista. É possível ser intelectual e ao mesmo tempo tolo. A tolice, portanto, não tem a ver com formação e educação. A tolice tem a ver com o pecado, com a natureza pecaminosa do homem. E a tolice aqui não está em Pedro e João, mas a tolice está nos religiosos. E por que está nos religiosos? Se você acompanhou bem a leitura, você sabe que no versículo 14, né, está ao lado de Pedro e João quem? O milagre, a prova, a evidência. Aquilo pelo qual eles não podem apontar mais um dedo para eles. Aquilo pelo qual, naquele contexto de interrogatório, quase um tribunal, aquilo que está sendo discutido, não pode mais ser discutido, porque se está diante de uma prova, o homem curado está do lado deles. Esse homem era aleijado e ele está aqui. Mas é interessante como a tolice faz a gente não olhar para as evidências. A tolice, ela está presente, por exemplo, num juiz que desconsidera as evidências. Não é possível você permanecer em sã consciência, com sabedoria e desprezar as evidências, a menos que você seja tolo o suficiente para dizer: isto aqui não existe, quando a coisa existe. Por exemplo, os argumentos que talvez a maior parte dos políticos usem. Não é? O tipo argumento que diz: eu não estou aqui. Entendeu qual é a contradição? Eu estou aqui, mas estou dizendo: não, eu não estou aqui, eu não fiz isso, não é? Não tenho conta nenhuma no exterior, não, esse dinheiro não é meu. E está lá, anota lá, dizendo, a prova cabal. Não, está aqui sua assinatura. Não, não é minha. Está aqui a foto. Não, não sou eu. Mas esse aqui, aí apontam para você: é você? Não, não sou eu. Você entende o que é tolice? Tolice é quando você está diante de algo tão óbvio que você não acredita. O evangelho é tão óbvio que de tão óbvio os tolos não acreditam. Não é porque falta evidência, não é porque falta clareza, é porque falta em nós libertação. Mas Pedro, ele não está preocupado em libertar os tolos.
A missão de Pedro não é libertar os tolos e nem converter os tolos. A missão de Pedro é uma só: ser fiel. E para ser fiel, ele tem que pregar para os tolos. E para pregar para os tolos, ele tem que ter coragem. Tem que ter coragem para falar com alguém que está diante de uma evidência e nega essa evidência o tempo todo. Essa coragem não é fruto de uma virtude natural dos discípulos, mas ela é fruto de um temor que eles desenvolveram, não mais com relação aos homens, mas com relação a Deus. Eles descobriram que a consciência do custo coloca eles debaixo do temor do Senhor, e agora eles não mais temem o que os homens podem fazer ou falar deles, quando na verdade o que eles mais deveriam temer é o que eles estão fazendo diante de Deus. A coragem, a intrepidez que a gente precisa, ela tem uma razão de ser: o temor do Senhor. E isso fica muito claro no terceira e última evidência que você pode encontrar dos versículos 18 ao 22, que a gente chamou de obediência. A obediência a Deus, custe o que custar. Essa obediência é a evidência nítida que, a despeito das ameaças dos líderes, eles estavam conscientes de que desobedecer a Deus também tem um custo, de que desobedecer a Deus também tem um custo. Tal obediência não é algo que os discípulos entendiam que eles precisavam fazer para conseguir alguma coisa de Jesus, ou para conseguir algum favor de Deus. Nos versículos 19 e 20 eles dizem: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus. Olha o temor do Senhor. Eles estão preocupados não é com os homens, não é o temor dos homens, é o temor de Deus que deve conduzir seu ministério, meu irmão. É o temor do Senhor que deve conduzir seu ministério, minha irmã. Quando você educa um filho, e a Bíblia diz que não é tarefa da escola bíblica dominical da sua igreja ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar. Na tua Bíblia não diz isso. Escola bíblica dominical ensina ao teu filho. Não, o que ela diz é o pai e a mãe. O ensino do Evangelho, ele precisa ser acompanhado do temor do Senhor. E quando ele é acompanhado do temor do Senhor, a gente não maquia o Evangelho para os nossos filhos. E eles são capazes de crescer, vendo o que o Evangelho é de fato. Eles não estão mais diante de um Evangelho cinzento, de um Evangelho indefinido, de um Evangelho ambíguo, em que todo mundo pode falar o que é o Evangelho e ninguém pode discordar. Não, isso não é Evangelho. Essa obediência, ela é fruto do temor do Senhor. Eles dizem: é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O comprometimento é com Deus. E a pergunta é: por quê? Porque eles querem ganhar alguma coisa de Deus? Não. Pedro já sabe que tudo que ele precisava ganhar, ele já ganhou. Por isso, quando ele olha para a família dele, ele não diz: é minha família. Não é meu, isso não é meu, isso é dádiva. Ele olha para os seus bens, para os bens materiais que ele tem, e ele não consegue mais dizer: é meu. Tudo pertence a Deus. E essa é a diferença entre o discípulo de Jesus e um materialista filosófico, um ateu. No final do dia, um ateu não tem a quem agradecer. Mas no final do dia, você descobre a maior de todas as verdades. E aí entra num processo de desilusão, ao descobrir a maior de todas as verdades, que tudo pertence a Ele. Tudo é para Ele. Tudo que você tem não lhe pertence, pertence a Ele. Você é um peregrino, aliás, você é dele. Por isso, o que a gente mais expressa num discipulado que tem a consciência do custo é gratidão.
Não é a busca de um merecimento, de um favor, mas é gratidão. Nesse sentido, a nossa oração seria: obrigado pelo preço que o Senhor pagou, pelo custo tão elevado que o Senhor pagou. Obrigado porque o Senhor arcou com a dívida para me salvar. Obrigado pela tua fidelidade com relação aos propósitos do Pai. Obrigado pela tua coragem de deixar o Pai e se tornar homem como um de nós. Obrigado pela sua obediência até a morte, e morte de cruz. Isso é imitação de Cristo, ser fiel ao Pai. Ter a coragem de abandonar-se para seguir a Jesus, para obedecer ao Pai. É necessário obedecer, não para ter algo do Pai, não para arrancar um sorriso de Deus. É necessário obedecer para responder ao sorriso que Ele já deu. O sorriso já foi dado com sangue, com a morte do seu Filho. Esse sorriso é o sorriso da paz. Acabou a guerra. Não existe mais guerra entre nós. O sangue de Jesus nos uniu. É o sorriso de Deus que deve ser respondido com obediência. Eu quero te imitar, não para conseguir algo alguma bênção que o Senhor possa me dar. Eu quero te imitar e quero pagar o preço de ser fiel no ensino da tua palavra, de ser corajoso mesmo diante da pressão e da oposição popular, mesmo diante do temor dos homens. Eu quero pagar o preço de ser obediente até o fim, por um só motivo: gratidão. Discipulado então não é um meio de salvar você. Não há redenção no discipulado. O discipulado não redime você. O discipulado é o contrário. É a maneira de você dizer a Deus: obrigado pela obra da cruz, obrigado pela salvação, obrigado pela redenção. E aí o discipulado já não precisa mais ser outra coisa que precisa demandar um esforço de a gente colocar na nossa agenda. Não, o discipulado já se torna a nossa vida. Transpiramos o discipulado, vivemos o discipulado, já faz parte da nossa vida. Não é um item, é a vida. Para terminar, eu gostaria de comparar o discipulado com a rosa. Nesses dois encontros que tivemos aqui, nós refletimos sobre a dinâmica que existe entre dois sentidos de discipulado, como o ato de seguir a Jesus, como o ato de ensinar pessoas a seguir a Jesus. Vimos que ambos exigem um custo. E também defendemos o tempo todo que o ato de ensinar pessoas a seguir a Jesus pressupõe o ato de seguir a Jesus. Na verdade, imagine uma rosa vermelha, bem vermelha. A gente pode mentalmente distinguir a cor da rosa. Por isso que existe rosa branca, rosa vermelha, rosa de outras cores. Porque você sabe o que é uma rosa e você sabe o que são as cores. Cores podem mudar e a rosa é a mesma. Sempre é rosa. São duas coisas que você sabe que são diferentes, mas nunca você consegue separar. Assim é o ato de seguir a Jesus e o ato de ensinar pessoas a seguirem a Jesus. São como a rosa e a cor da rosa. Assim como a cor dá o tom da rosa, o ato de seguir a Jesus deve dar o tom do teu ensino do Evangelho. Você não pode chegar numa floricultura para comprar uma rosa para sua esposa, não é? E ali quando você dá de cara está aquele vaso com rosas brancas, robustas. Puxa, essa rosa está linda, mas eu lembrei que minha esposa não gosta de rosa branca, ela só gosta de rosa vermelha. Aí você procura o cesto de rosas vermelhas, e as rosas vermelhas estão murchas. Não estão assim tão
frondosas. E aí você tem que calcular o custo. E quando se trata da sua esposa, calcule bem o seu custo. Compra rosa vermelha mirrada e dou para ela rosa vermelha mirrada? Ou eu compro a rosa branca sabendo que ela não gosta de rosa vermelha? Esse não é fácil. Não é fácil. Eu entendo você, marido, eu sei. Mas você precisa tomar uma decisão. E para tomar uma decisão você tem que avaliar o custo. Você não pode chegar, por exemplo, para o vendedor e falar assim: olha, eu amei essa rosa branca. Eu vou levar, mas eu quero a cor daquela rosa ali. Por favor, coloque a cor daquela rosa nessa branca, por favor. Ele vai conseguir fazer isso para você? Não, não vai. Essa mágica não é possível. Quando você escolhe a rosa branca, você também leva a sua cor. Se você escolher a multidão, seguir a Jesus com a multidão, o teu discipulado vai ter um tom. Mas se você escolher a rosa vermelha, por mais que ela não seja tão bonita e tão atrativa a você, é a rosa que ela gosta. Não é o que você gosta. Dar presente é uma coisa terrível, porque a gente quer dar para as pessoas o que a gente gosta. Você não sabe dar um bom presente enquanto você não procurar saber o que as pessoas gostam. Que adianta você dar aquele presente maravilhoso para a tua esposa? Isso acontece o tempo todo, né? Você dá aquele presente maravilhoso. É maravilhoso para você, segundo os seus termos, filhinho. Não é maravilhoso para ela. Se você quer agradar a sua esposa, você tem que dar os termos segundo os termos dela. Quais são os termos de Jesus, meu irmão? Não os teus termos. Quais os termos de Jesus? Quero encorajar você a sair daqui hoje, sabendo dos inúmeros compromissos que você tem, mas ao mesmo tempo sabendo que se você for fiel, se você tiver coragem de permanecer firme a despeito das ameaças e for obediente, você não vai precisar bater no peito e dizer: eu sou de Jesus. Os teus atos vão ser como os atos de Jesus. Você não vai precisar dizer para as pessoas: eu te amo. Os teus atos vão gritar isso, como os atos de Jesus também gritaram. Vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos pela Tua palavra. Ajuda a gente a acreditar nela, Senhor, o tempo todo. E a gente só vai conseguir isso por causa da Tua graça. Não está em nós esse poder. Contamos com o Senhor para absolutamente tudo. E não temos vergonha de dizer que somos dependentes. Seria uma tolice tentar conduzir a nossa própria vida do nosso jeito. Não seria uma tolice maior tentar conduzir o ministério segundo os nossos padrões e termos? Nos ajude, Senhor, mesmo que sejamos como Pedro, que diante do custo a ser pago, nos deparemos com uma ilusão, a ilusão de que nós não temos ainda consciência do custo, mas que a gente possa, no sofrimento da descoberta disso, levantar homens e mulheres diferentes, capazes de sair do ideal para o real, capazes de sair da igreja imaginada para a igreja real, para o contexto real das pessoas e o contexto real da nossa vida. Nos ajude a acreditar na Tua palavra, para que a gente possa um dia, no meio da nossa igreja, celebrando as coisas maravilhosas que estão acontecendo nela, podermos dizer sem nenhuma culpa: não fizemos nada, a Tua palavra fez tudo. Amém.